aqui para trazer para vocês essa receita deliciosa desse pãozinho de leite, que é daqueles pãezinhos que mexe com a memória da gente, sabe? Aquele cheirinho que fica pela casa, aquele gostinho, são coisas que lembram assim, cheirinho de infância. Eu lembro muito o cheiro da casa da minha mãe, que sempre tinha um cheirinho de pão, sempre tinha um cheirinho de bolo no ar. E eu tento fazer isso com os meninos também, para que eles tenham essas memórias gostosas, assim, de lembrar como é gostoso, né? Ainda mais no mundo de hoje, que é tudo muito comprado, que é tudo muito ali fácil. Você preparar o seu próprio pãozinho é um privilégio. E esse pãozinho, hoje, eu tô esquecendo completamente sobre farinha de trigo integral, farinha de trigo branca. Nós vamos fazer aquele pãozinho com gostinho caseiro mesmo, com farinha branca. Eu resolvi gravar porque o pão, ele tem várias dicas pra gente falar, então não tinha como eu fazer um vídeo sem estar aqui falando pra vocês. Porque, na verdade, qualquer pão depois vai mudar os ingredientes, mas o modo de preparar o pão normalmente é da mesma forma. Então, os ingredientes que a gente vai usar são: eu já fiz então? Eu já esquentei meu leite. O fermento, ele adora esse clima morninho. E aí, com esse clima morninho, ele cresce bastante. Por isso que a gente enrola o pão na coberta, a gente deixa ele no sol. Qualquer coisa a gente faz assim para ele ficar quentinho e ativar o fermento e fazer o pão crescer. Então sempre é bom usar o leite morno. Só que aí que tá o problema. O leite muito quente, ele vai acabar com o fermento. Eu costumo fazer assim, o leite morno é aquele que você põe o dedo e consegue ficar ali dentro do leite. Não queima o seu dedo que você quer tirar logo. Ele tá um quentinho gostoso, que você consegue ficar com o leite ali, sabe? Que você consegue ficar com o dedo ali, sabe? Então é essa a temperatura do leite. A manteiga hoje, nessa receita, vai ser derretida. Então eu vou derreter ela agora pra gente usar. A farinha, eu separei aqui nessa vasilha o total da receita, que são 550 gramas. Mas eu não gosto de pôr tudo de uma vez a farinha, porque a farinha varia muito. Às vezes você muda a marca da farinha, muda completamente a textura. Então eu prefiro ir colocando a farinha aos poucos, até eu sentir que tá fofinho, senão o pão vai ficar muito duro. Aí você começa a colocar mais leite, começa a colocar, aí não fica bom. Melhor não. Então o que eu faço? Devolvo mais ou menos a metade da farinha. Aí aqui ficou assim, um pouquinho menos da metade ainda, ficou pouquinho aqui, mas eu preferia acrescentando. Então vamos começar nosso pãozinho, que é muito fácil. Eu vou colocar a manteiga para derreter, vou derreter no micro-ondas mesmo, para ela ficar líquida. Então agora é muito simples esse pão. Nós vamos colocar todos os ingredientes aqui junto com essa parte da farinha. Aí você mexe bem, pra gente misturar bem os ingredientes. É até mais fácil quando você coloca só uma parte da farinha, porque você consegue incorporar bem os ingredientes. O leite em pó faz toda a diferença nesse pão. Fica um cheiro divino. Aí, agora tá bem misturado, tá líquido, então vou começar a jogar a farinha. Pra mim, hoje deu a medida certinha da farinha. Agora, gente, qual é o segredo do pão? O segredo do pão é sovar e deixar crescer. E deixar crescer e deixar crescer. Quanto mais você sovar agora, mais você vai ativar o fermento. E depois você crescer. Eu gosto de deixar o pão crescer 2 vezes, né? Dependendo do pão. Então, deixar crescer 2 vezes. A primeira vez com a massa inteira e depois de formar os pãezinhos. Não dá para fazer um pão com pressa. Algumas vezes até vai, se você tá morrendo de vontade, até vai. Você pula algumas etapas. Mas o melhor mesmo é você deixar ele descansar bastante. Uma outra dica muito importante que eu quero dar para vocês é assim, todo mundo fala, mexe até o pão não grudar nas mãos. Olha, o meu ainda gruda nas mãos. Dá pra mexer nele, mas a gente tem a sensação dele grudar. Só que se você deixar ele tão sem grudar nas suas mãos, olha, tá vendo? Aqui tem massa.
Se você deixar ele totalmente sem grudar na sua mão, ele vai ficar um pão duro. Então você vai mexendo, olha, ele ainda gruda um pouco aqui na pedra, não tem problema. Vai sovando para ficar um pão macio. Quanto mais você sovar, mais gostoso vai ficar seu pão. Eu lembro, eu tinha uns 16 anos, eu ia no SESI da minha cidade fazer curso de culinária. Eu e minha amiga Josi. Um beijo, Josi. E lá, a moça uma vez fez um curso só de pães. Era uma nutricionista que dava aula. E ela dizia, para você sovar o pão, você tem que bater no pão. Então, sovar o pão inclui você fazer isso, ó. Quanto mais você bater o pão, mais ele gosta. Bate mesmo. Bate o pão. E é gostoso que você alivia as tensões. Olha, ele já até para de grudar na mão, de sovar, não de tanta farinha. Soca o pão. Tá vendo como ele gruda aqui ainda? Tem problema, ele vai ficar assim. Acho que tava precisando fazer um pão, viu? Dá uma... Depois que você sovou bem o pão, você vai colocar numa vasilha. Eu vou usar a mesma que tá com um pouquinho de farinha. Vou cobrir. E você vai colocar no ponto mais quentinho da sua casa. Pode enrolar com cobertor também. Como aqui tá frio, eu vou colocar no forno. Então eu liguei o forno na temperatura de 200 graus, desliguei, e aí aquele quentinho que tá ali dentro vai fazer o pão crescer. Esquece o pão, deixa o pão ali crescer bastante, até ele dobrar de volume. Bem quentinho, olha como já cresceu. Agora então a gente vai fazer os pãezinhos e colocar na assadeira. Eu já montei a assadeira e já separei uma gema de ovo pra gente pincelar por cima dos pãezinhos, que deixa o pãozinho com aquela cara de pãozinho. Você pode enrolar o pão agora do jeito que você quiser. Você pode fazer bolinha, você pode fazer ele enroladinho. É só pegar a massa, corta em partes iguais. Você pode pesar se você quiser, pra ficar o mesmo tamanhinho. Eu tô deixando meu perfeccionismo um pouco de lado, então não vou pesar. Pra fazer desse jeito, compridinho, é só abrir com o rolo e enrolar assim. Olha que gracinha que fica. Agora é só pincelar o pãozinho. E agora, como eu disse, o pão, quanto mais a gente deixar ele descansar e crescer, mais gostosa vai ficar a massa. Então a gente vai colocar ele para crescer de novo, ele vai dobrar novamente de volume, e aí então que a gente vai assar. A dica que eu dou para você agora é você aquecer o seu forno, desliga, coloca o pãozinho ali e vai deixando ele com esse morninho do forno crescendo. Não tem um tempo específico, então você vai olhando e vendo o tanto que ele já cresceu. Quando ele crescer bem, você liga o forno a 180 graus e deixa mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Também é importante que você fique olhando, porque vai depender muito do seu forno. É só você ver quando ele estiver mais douradinho, aí já tá na hora de servir. Gente, esse pão não existe em padaria nenhuma. Não perca a oportunidade de fazer esse pãozinho tão fácil e tão gostoso pro café da tarde. Vem aqui que eu vou te mostrar a cara que tá esse pão. Olha ali o tanto que cresceu. É por isso que eu gosto de fazer o pão bem pequenininho, como vocês viram quando eu enrolei para colocar na assadeira, porque ele cresce muito. Então se você faz um tamanho que você já acha que tá bom, daquele tamanho pronto, ele vai ficar muito maior do que você colocou na assadeira. Então é melhor fazer bem pequenininho para ele crescer e ainda ficar de um tamanho bom. Agora então eu vou ligar o forno a 180 graus e deixar ele ficar daquela cor deliciosa de pãozinho caseiro. Das abóboras por aqui. Eu adoro essa época do ano, vocês estão cansados de saber.
Eu adoro tudo que tem abóbora nessa época do ano. Eu gosto muito de consumir o que é da tradição, o que é daquela época, porque aí toda vez que chega essa época, você come alguma coisa, no caso de abóbora, você lembra daquele gostinho gostoso dessa época do ano, assim como o Natal comer panetone. Eu gosto assim. Além de possuírem muitas vitaminas e nutrientes, elas são deliciosas. E chegando aqui nos Estados Unidos, eu pude perceber como que é diverso o uso da abóbora em muitas receitas por aqui. Aqui nessa época do ano, tudo agora é abóbora. A gente tem café com creme de abóbora, a gente tem pão de abóbora, muffin de abóbora, donuts de abóbora, sorvete de abóbora, bolacha de abóbora, torta de abóbora, tudo de abóbora. E é bem consumido nessa época até começar mesmo o Natal, mas outubro e novembro é onde prevalece. Agora porque é época de abóbora e novembro por causa do Thanksgiving, o dia de ação de graças, que todo mundo prepara a torta de abóbora para servir como sobremesa. Mas hoje eu trouxe para você começar aí a época da abóbora comendo esse pão delicioso, super fácil de fazer e que vai perfumar a sua casa. Aqui nós encontramos o purê de abóbora assim, enlatado, mas isso aqui nada mais é do que o purê de abóbora, da abóbora mesmo, aquela que a gente chama de moranga no Brasil. Dessa abóbora laranjinha se faz o purê e aí você vai usar em todas as receitas. Então é muito simples. Aqui no caso ele vem assim de uma forma mais prática, já enlatado. Eu não sei se encontraria assim no Brasil. Vale a pena dar uma olhadinha. Se você encontrou, se você conhece, já viu, deixa aqui nos comentários para mais pessoas poderem ter acesso a essa informação. Então nessa receita nós vamos usar meia lata dessa aqui, que seria 220 gramas mais ou menos do purê de abóbora. Mas você pode fazer um pouco a mais, deixar na geladeira que eu vou trazer mais receitas aqui nesse mês de outubro de abóbora. Para começar, nós vamos bater um copo de açúcar. Eu gosto de usar o mascavo, porque eu acho que ele dá um gostinho mais gostosinho. A receita completa você vai encontrar lá no meu blog no rubiarubitahome.com. Então nós vamos bater o açúcar com meia xícara de óleo vegetal. Eu tô usando óleo de canola. Você pode usar o de coco, mas eu acho que o de coco ele deixa um pouquinho sequinho esse pão. Então eu prefiro usar com óleo de canola. E nós vamos bater para incorporar o açúcar com o óleo. Agora a gente acrescenta 2 ovos inteiros e no caso dessa lata, essa lata tem 454 gramas, então meia lata dessa, 225 gramas mais ou menos. Numa vasilha à parte, nós vamos misturar os ingredientes secos. Eu vou usar farinha integral, essa aqui é farinha integral branca, ela é um pouco mais clara que a farinha integral normal, mas é a mesma coisa. 1,5 xícara de farinha. E nós vamos acrescentar os spices que fala aqui. O spice não seria pimenta, seria essas especiarias como cravo em pó, canela em pó, noz moscada. Essa mistura de especiarias que faz esse spice que é muito usado agora. Você pode até polvilhar no café, para tomar com o café, para dar aquele gostinho. Então é muito usado agora. De cravo em pó, meia colherzinha de chá, meia colherzinha de chá de canela em pó e meia colher de chá de noz moscada, que aqui eu vou ralar na hora, porque ela fica muito mais saborosa quando é ralada na hora. Eu uso esse raladorzinho de ralar limão mesmo. O cheiro é divino. Nós vamos acrescentar 1/4 de colher de chá de sal e 1/4 de colher de chá de fermento em pó. Dá uma misturadinha aqui. E agora nós vamos combinar com os ingredientes líquidos. Misturar bem. E agora nós vamos colocar numa forma untada, essa forma de bolo inglês.
e nós vamos levar para assar em forno médio, 180 graus Celsius ou 350 Fahrenheit, por 40 minutos a 1 hora, dependendo do seu forno. Para saber certinho a hora de tirar é quando você inserir um palito e ele sair sequinho, assim como a gente faz com bolo também. E muito importante, o forno não deve estar pré-aquecido. Você vai ligar o forno assim que você colocar o pão. Aqui eles falam pão, mas na verdade ele tem também um jeitinho de bolo. Como eu trouxe aqui já o pão de banana, eles chamam de pão, mas tem aquela característica de bolo, um bolo mais firminho. A mesma coisa vai ser com esse aqui de abóbora. Aqui tá o nosso pão. Ele é um pão mais baixo, mas se você quiser ele mais alto, você coloca numa forminha menor, porque ele não é um pão de crescer. Que cheiro! Ele tá morninho ainda. Olha a cor dele, que linda, fofinho, que delícia! Divino! Tô indo pra praia tomar minha vitamina D. Todo mundo já sabe que eu faço isso. O verão chegou por aqui, então toda manhã eu vou tomar minha vitamina D, que possível, né? Mas eu quero deixar já encaminhado um pãozinho para o café da tarde de hoje. E não só de hoje, né? Mas para guardar depois a gente pode colocar no freezer e descongelar quando a gente precisar. E esse pãozinho de cebola é muito gostoso. É maravilhoso. Uma manteiguinha nem precisa às vezes, sabe? Só ele purinho já é uma delícia. Então eu já vou deixar encaminhado e quando eu voltar eu termino de preparar. Além de ser delicioso, ele é super fácil de fazer. Em relação a pães, tem um vídeo que eu falo bastante sobre pães, como fazer pães. É no vídeo de uma receita de um pão de leite que também é delicioso. Muita gente até hoje manda pra mim que virou assim, receita da casa, que todo mundo adora esse pão de leite. Ele realmente é muito gostoso. E junto com esse vídeo tem todas essas dicas em relação a fazer pães. Acabar com esse mistério de fazer pão, é simples fazer pão e pão caseiro é uma delícia, né? Então eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo. Se você nunca fez pão ou se você quer saber um pouco mais sobre fazer pães, você dá uma olhadinha nesse vídeo. Infelizmente não é sempre que dá pra gente fazer um pão caseiro, né? Então quando faz, o interessante é fazer sempre uma quantidade grande e você congelar. Apesar de não ser fresco, mas quando a gente congela e depois descongela e dá aquela esquentadinha, ele fica praticamente como se tivesse acabado de fazer. Mas vamos lá que esse daqui é super fácil. Você pode usar o processador ou o liquidificador, indiferente. Então nós vamos colocar tudo aqui no meu caso vou usar o processador. Então são 2 ovos inteiros. Antes que eu me esqueça, para a receitinha completa você dá uma olhadinha lá no rubiarubitahome.com. Lá vai estar toda a receita para você quando você quiser consultar. Então vamos colocar o óleo, 2 dentinhos de alho, 2 copos de leite morno. De fermento você vai usar, se tiver o seco, que é o meu caso, 1,5 colher de sopa e se for o fresco, 50 gramas. 1 colher de chá de sal. Sempre o sal você põe longe do fermento, pelo menos enquanto você não colocou todos os ingredientes. Você vai usar 2 cebolas médias. Como essa aqui é grande, então eu vou usar 1,5. Nós vamos usar uma pimenta dedo de moça. Eu tenho só desidratada, eu não encontro pimenta dedo de moça aqui fresca. Então você pode usar fresca ou desidratada. Só que o apimentado da pimenta fica na semente. Então sempre é bom você tirar a semente, eu prefiro, senão ela fica muito forte. Para seca é mais fácil, porque ela fica toda soltinha aqui dentro. Então é só jogar fora. E lava a mão, porque se você coçar o olho agora, e nós vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Eu vou usar o mascavo, mas isso é indiferente. Você pode usar o açúcar que você tiver acostumado. E
E agora então é só bater bem todos esses ingredientes. Agora nós vamos começar a colocar a farinha. Dependendo da força do liquidificador ou do processador, você tem que colocar menos ou mais, até a gente poder tirar e dar uma mexida com as mãos. Então, no total, nós vamos usar quase 1 quilo. Quase 1 quilo porque o pão você nunca sabe, né? Depende do dia, depende do ovo, depende da farinha. Ele vai alterar. Às vezes vai dar menos, às vezes vai precisar um pouco mais. Então é de olho que você vai colocando, né? Aqui nesse pote eu tenho quase 1 quilo. Então eu vou me baseando por isso aqui. Eu vou colocar um pouco aqui e vou batendo. Vou colocando e batendo. O cheiro é muito bom. Pra mim aqui já deu. Então eu coloquei quase 1 quilo. Você despeja num recipiente, né, que tenha espaço suficiente para você colocar essa quantidade e acrescentar a farinha restante. E que você consiga mexer com as mãos, que é o que a gente vai fazer já já. Então, nós vamos colocando mais farinha até chegar num ponto bom da massa. Que no outro vídeo do pão de leite, que eu comentei com vocês, eu falo sobre esse negócio da massa desgrudar das mãos ou não, o que você precisa para saber do ponto da massa. É muito cheiroso. Só que eu vou prevenir, porque eu tô só com um tantinho aqui. Aqui tem mais ou menos quase 900 gramas. Eu vou acrescentar mais farinha aqui antes que eu comece a mexer aqui com a mão e minha mão fique toda com massa de pão. Não fazendo propaganda, mas já fazendo, para quem mora aqui nos Estados Unidos, eu adoro essa farinha. Eu uso a integral dela, que aqui em cima é vermelho. Essa eu vi hoje lá e achei interessante. Ela é farinha integral, só que ela é branca. Então eu não sei a diferença, preciso até ver porque eu nem olhei isso. Se alguém souber, me fala aqui. Na verdade, ela não é tão branca. Então vamos continuar aqui. Quando tiver assim, olha, a gente já pode jogar aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Despeja toda a sua massa aqui. Mais um pouquinho de farinha. Olha como muda. Acho que vai dar 1,5 kg de farinha. Tem que ter paciência, porque se você joga farinha demais, aí ele fica muito duro, né? Então você tem que ir jogando mesmo de pouquinho em pouquinho e sentindo o pão. Agora vocês já sabem, não preciso nem falar. Se você assistiu o vídeo do pão de leite, eu não preciso falar. Quando ela chegar assim, a gente enfarinha um pouquinho o nosso bowl. E vamos colocar aqui, eu gosto de cobrir com paninho para não ressecar a massa. Agora você deixa a massa crescer por uns 40 minutos mais ou menos num lugar bem quentinho. Agora eu vou para a praia e eu volto e continuo com vocês o nosso pãozinho. Chegamos! O chuveiro do quintal é maravilhoso! Sabe uma coisa deliciosa? Jogar aquela ducha quando chega da praia? Só que eu fiz voando porque já passou de 40 minutos, tá dando 1 hora agora. O pão é bom, ficar um tempo bom crescendo, mas depois ele começa a perder força. Então o interessante é ficar entre 40 minutos e 1 hora. Eu tinha deixado ele um pouquinho no forno para ficar mais morninho, tá bem quentinho. Olha que linda a massa, como cresceu, né? Então agora nós vamos formar os pãezinhos. Eu já deixei as assadeiras untadas. Jogar um pouquinho só de farinha aqui e a gente vai moldar os pãezinhos. Se você quiser fazer mais exato, você tem que pesar. Eu vou fazer em formato de bolinha, dá pra fazer lanchinho, né, de presunto e queijo, dá pra até fazer hamburguinho, né, se quiser. Deixa uma distância assim razoável, porque eles vão crescer mais. Então também você não pode fazer um pãozinho já do tamanho que você quer que ele fique. Você tem que pensar que ele vai crescer mais ainda. Eu vou deixar esse espaço, olha, entre eles.
toda vez que eu tô fazendo pães assim individuais, eu penso, preciso de mais forma de pão. E quem disse que depois eu lembro de comprar? Então eu tive que pôr assim mais 2 pequenininhas. Então ficou 2 grandes assim e 2 pequenininhas. Deu um total de 43 pãezinhos médios, né? Não ficaram tão grandes e nem pequenininhos. Agora como que a gente vai fazer? Liga seu fogo bem baixinho, quando ele estiver bem quentinho, desliga e coloca esses pãezinhos dentro. Deixa por 40 minutos de novo, mais ou menos. E aí, nem precisa tirar do forno. Aí você já liga o forno na temperatura normal, 180 graus Celsius, e deixa assando 20, 30 minutos. Você fica de olho na hora que ele tá mais douradinho. Se você quiser pincelar com ovos em cima, então antes de ligar o forno no 180, você retira os pãezinhos, pincela com a gema e volta pro forno. Produção, depois que cresceu aquele tanto, ficou aí mais ou menos uns quase 20 minutos e os de cima já estão douradinhos, porque meu forno é assim, os de cima douram mais rápido, então eu vou trocar de lugar, já vou tirar os de cima e trocar de lugar. Ah, deixa eu pegar, vou pôr esse aqui que eu tenho meio assim, sabe, de colocar no granito, né, e trincar por ser de vidro. Vamos ver. Olha que lindeza, que fornada de pãozinho. Você pode deixar mais douradinho se você preferir, mas aqui em casa a gente gosta assim, mais branquinho. Olha que delícia. Eu quis tirar do forno junto com vocês. Vou deixar esfriando um pouquinho pra gente desenformar. Eu adoro ele assim, sabe? Que a gente desenforma, que nem de padaria mesmo, que nem de produção, que tá um grudadinho no outro. Adoro. Então eu só vou esperar um pouquinho ele esfriar e aí eu volto aqui pra você ver a maciez, a fofurez dele. Pena que não dá pra você sentir o cheiro delicioso desse pãozinho. Dá sim, é só você fazer. Sim, gente, tomei banho. Troquei de roupa enquanto ele cresceu e assou. Que delícia! Muito bom. Olha isso. Cheiro delicioso. Ele tá marronzinho pela farinha e pelo açúcar. Você tem que fazer esse pãozinho. Ele tá delicioso. Muito bom. Sabe o que fica muito bom aqui? Patê. Patê de frango, patê de atum ou só uma manteiguinha já fica perfeito também. Espero muito que vocês façam esse pãozinho e depois me contem, como vocês sempre me contam das receitas, que todo mundo tá gostando. Essa receita eu tenho certeza que muita gente aí vai gostar. Para congelar, espere esfriar bem, coloque em recipiente bem fechado, né? Hermeticamente fechado, ou saquinho, aquele ziplock. E pode congelar, acredito que por até uns 3 meses. E para comer assim gostosinho entre hoje e amanhã. Por isso que é bom já reservar uma parte e já congelar. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse pãozinho aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!